Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Eu sou a doutora Valérie Croit, sou pediatra e médica de família, trazendo sempre assuntos inerentes ao universo da criança e do adolescente. E nós, agora, no mês da criança, né, mais interessante ainda fica esses assuntos. Para isso, a gente trouxe uma pessoa muito importante, muito querida e referência na área da psiquiatria infantil, a doutora Silza Tramontina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Agradeço o convite. Que bom. Vamos começar, então, falando... O assunto de hoje é depressão e doença bipolar. Então, a gente começa pedindo para a doutora nos falar o que é isso, qual é a diferença de depressão e bipolar, qual é o conceito, como é que é? Bom, depressão em crianças e adolescentes segue os mesmos critérios diagnósticos do adulto. Sempre a gente olhando, né, de acordo com o desenvolvimento da criança, especialmente no transtorno bipolar. O que caracteriza a depressão? Caracteriza, então, a perda de vontade de fazer coisas que tu gosta, né, que a pessoa gosta, que a criança gosta, tristeza profunda, aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de sono. Crianças têm mais insônia, adolescentes têm mais aumento, né, de horas de sono. Uma culpa, achar que tudo que acontece de ruim é culpa deles, né? Então, tem várias situações assim. Vontade de estar morto, né? Pensar que é melhor morrer. Isso mesmo crianças pequenas acontece. A gente vê em criança qual idade que a senhora já viu? A criança menor que eu vi tentar suicídio tinha 4 anos. Meu Deus, 4 anos. No caso, a gente internou no clínicas, a gente custou a acreditar que a gente estava vendo o que a gente estava vendo. Né? Mas era um caso muito grave de família. Assim. Uhum. E foi salvo porque ele morava numa cidade do litoral, ele entrou no mar assim, para morrer. Isso que ele dizia, o irmão tinha se enforcado, o pai já tinha tentado várias vezes. Uma história familiar muito forte. Uma história familiar muito forte. E tinha um pescador, né? Graças a Deus tinha um pescador. Não era na temporada, no inverno. Que se deu conta, aquela criança pequena entrando no mar adentro, foi lá e tirou, não? Que loucura, né? E aí e a doença bipolar aí? Qual é que seria a diferença, então? A doença bipolar, ela se caracteriza por períodos, né? De muita irritabilidade ou euforia, né? Ficar feliz demais, né? Achar tudo engraçado. E períodos de tristeza, né? De depressão muito importante. As depressões bipolares são muito graves. E também, nesse mesmo período, um aumento de energia. Né? Tem que ter um aumento de energia. E mais alguns sintomas, como, por exemplo, grandiosidade, que às vezes é difícil ver numa criança, né? Se apresenta de uma forma diferente que em adultos. Né? Eu tinha um paciente no clínicas que quando ele estava maníaco, ele era médico. Achava que era? Sim, ele entrava no clínico e já ia parando e atendendo os pacientes que estavam no corredor. Né? E a mãe sempre me dizia assim, Silza, parece que ele está sempre em cima de um palco, assim, sabe? Atuando. Também precisa ter aumento de aceleração de pensamento, né? Pensamentos que voam, né? Eles mesmo dizem, tem muitos pensamentos na cabeça, falando muito sem parar. Engatando um assunto no outro. No outro, que as pessoas às vezes nem entendem o que estão falando. Compras, no caso, assim, as crianças exageradas, não, interesses exagerados. Crianças, às vezes, tu não vê, assim, não saem para comprar, mas eles ficam pedindo coisas. Né? E incomodam, aquela pedinchação, como eu chamo, né? Todo o tempo, assim, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. As mães, às vezes, fazem um sacrifício, aí eles querem outra coisa. Né? É um querer constante, assim, vão numa loja, querem as coisas, se atiram no chão, então é um comprar gastos, por exemplo, o que tu vê em criança, gastos excessivos. Em adulto, tudo bem, vai jogar, vai uma loja comprar. Criança, por exemplo, eu já vi casos assim de comprar merenda
né? Tinha conta na escola, comprava merenda todos os dias para todos os colegas. Para a escola inteira. Para a escola inteira. Quando a mãe descobria no fim do mês, a conta estava imensa, né? Coisas assim. Ou adolescentes, muitas vezes decoram o número rapidamente, né, do cartão do pai e da mãe e saem a gastar e fazer compras, né? Já vi casos bem graves. Então, tem alguns outros sintomas, ficar muito desatento, não prestar atenção em nada, ficam sempre agitados. Então, tem alguns sintomas até que são meio semelhantes ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O problema é que em criança e adolescente, tu não vê períodos claros, assim, de mania, como a gente chama, euforia, aumento de energia ou extrema irritabilidade. Eles fazem muitos sintomas mistos. Então, ao mesmo tempo que tem sintomas eufóricos ou irritados ou um aumento enorme de energia, eles estão também deprimidos, né, com pensamento de morte. Então, às vezes é difícil de distinguir. E, normalmente, o transtorno bipolar começa com depressão, a primeira manifestação. E aí a gente vai tratar como depressão, e tem todas as características, porque é uma depressão, e rapidamente, assim, tu medica, 2 dias depois a mãe liga, ele está ótimo, melhorou. Aí tu já sabe, meu Deus. Tu já desconfia que não era só depressão. Não, era uma depressão bipolar, que é muito difícil, às vezes, de reconhecer quando, especialmente transtorno bipolar tipo 2, que é mais depressão e hipomania, então os sintomas, né, da mania, de ficar eufórico, irritado, grandioso, são sintomas que não aparecem tanto. É muito difícil, às vezes, fazer o diagnóstico da depressão, né, como depressão bipolar. Mas é uma depressão assim que ela, às vezes, melhora, depois piora muito, depois dá uma melhorada, depois piora muito. E é uma depressão muito grave, tem muito, muito risco de suicídio. Na bipolar. Transtorno bipolar tem muito risco. Mais de, em torno de 40% a 50% das pessoas que têm transtorno bipolar tentam suicídio pelo menos 2 vezes. Então, é bem grave, assim. E em crianças e adolescentes, mais grave ainda. Especialmente adolescentes, que ainda por cima eles são impulsivos, né? Então, às vezes, no momento de raiva, também, né? O risco aumenta. de droga... É em torno de 30% a 40% dos transtornos bipolares, adolescentes ou não, tem envolvimento com dependência química. Ou seja, quase metade aí, né? Um número bem grande, né? E às vezes as pessoas não pensam nisso. Veem que o adolescente está começando a utilizar droga e não percebe que está utilizando como se fosse um remédio, na verdade, né? Até os adultos utilizam muito droga, né? Especialmente, por exemplo, na depressão, né? Tem muito isso, álcool, maconha muito na depressão, no transtorno bipolar também, não? Tanto na fase depressiva como na fase maníaca, embora, como eu te disse, criança e adolescente, eles são cicladores rápidos, então, às vezes, tu não consegue nem caracterizar um episódio. Assim. Então, assim, falando sobre depressão, porque hoje... É o assunto do momento para todo mundo, até adultos, né? Realmente aumentou. Está chamando a atenção, né? Tá normal. Qual é o sinal que um pai ou uma mãe pode chamar a atenção deles? Assim, um dos primeiros sinais que tu diria, assim, que chamaria a atenção numa criança para a gente pensar que ela está deprimida, assim, o mais comum? A primeira coisa é mudança da criança, assim, uma criança que gosta de jogar... bola, tem amigos, vai para a escola, de repente há uma mudança, não quer, difícil de levantar da cama, não quer ir para a escola, mais isolado, né? Às vezes chora e se irrita por coisas... menores. Menores, coisas do dia a dia. Então qualquer mudança de comportamento tem que ficar de olho para tudo. Né? E mudança, que é uma coisa que a gente vê bastante, é exatamente isso que tu falaste. Ele tem um padrão de hábitos, de repente ele vai para jogos eletrônicos do dia para a noite e se fecha. Fica mais em casa, fica isolado. Isolamento em criança e adolescente é muito característico. Fica mais isolado, aí só joga o dia inteiro, né? Então, os pais às vezes ficam tranquilos, está em casa, quieto no quarto, né? E ele está no quarto jogando porque ele não consegue fazer outra coisa, ele não tem nem força. E isso tem se repetido aqui. A gente fez várias lives, vários programas sobre essa questão de saúde mental, e em todos a gente tem falado isso. Que os pais ficam tranquilos, que ele está no quarto, mas não é para ficar tranquilo. Não é, porque hoje em dia tu está no quarto, a criança está no quarto com o celular na mão,
com o mundo do que tem de melhor e de pior na mão dele. Exposto a tudo, né? Isso. E tem já estudos mostrando que a partir de 2010, 2014, ali com o advento das redes sociais e dos smartphones, né, aumentou a incidência de ansiedade, assim, 140%, 160% em meninas mais que meninos, da depressão, de suicídio, de todos os transtornos psiquiátricos. Então, realmente, de suicídio, de automutilação, tudo aumentou, assim, muito mais que 100%. Então, realmente, a única coisa que mudou de 2014 para cá foram as redes sociais e os celulares. Claro. Então, não tem outro que a gente possa definir como não responsável por isso. E crianças e adolescentes, eles vão muito por modelos, né? Sim. E no momento que eles entram nessas redes, eles veem modelos, crianças da mesma idade, adolescentes da mesma idade, promovendo coisas de automutilação, tristeza, raiva, xenofobia, seja o que for, isso vai estimular também que sentimentos menores se tornem maiores, não? Sim. E adoeçam, né? O primeiro caso que eu vi, faz já bastante tempo, foi de uma menina lá no Clínicas que estava deprimida, já a gente estava tratando, e um dia ela contou para nós, então, que ela ia, no dia do aniversário dela, que era em torno de 2 semanas depois, que ela ia se matar, porque tinha na internet tinha um grupo, então, incentivando que os adolescentes se matassem no dia do seu aniversário, para ficar marcado, assim, a data. Foi bom que ela conseguiu nos contar. E aí a gente fez todo um movimento, até com a Polícia Federal, para esses casos. Para desarticular era, assim, isso. Era uma coisa que acontecia eventualmente. Agora é normal, né? É normal, é todo o tempo. Falando em questão de grupo, como é que tu vês a questão? Porque pensando agora em intervenções, a gente sabe da dificuldade de saúde mental, agora falando em Porto Alegre especificamente, né? Nós temos bastante dificuldade em internação, em tratamento, em rede, no Brasil todo, no mundo todo. No Brasil todo, né? Mas falando do nosso universo aqui, Rio Grande do Sul, Porto Alegre seria uma cidade de referência para o resto do Rio Grande do Sul. Se Porto Alegre tem dificuldade, imagina o resto do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vê que o problema é sério. A questão de grupos, o que tu acha de grupos enquanto, por exemplo, para coisas óbvias que estão... Mas grupos para pessoas que estão... Crianças e adolescentes com depressão ou com bipolaridade, ele tem alguma efetividade? Tem efetividade. Eu sempre pensei, a maioria da nossa população é SUS, não é? É SUS, exatamente. Então, por que no SUS não tem grupo? Terapia de grupo. É isso que eu queria chegar. Que é a nossa sugestão para os gestores. Tu pode atingir muito mais pessoas, não só em crianças e adolescentes, para todas as faixas etárias, né? Mas funciona também. Eu tive uma experiência dessa em transtorno bipolar. Tinha um ambulatório Clínicas, que era de ensino, pesquisa, né, e assistência em transtorno bipolar em crianças e adolescentes. E 1 ano a gente resolveu fazer terapia de grupo. Para as mães ou pais, né, porque vinham trazer, então a gente já aproveitava, já estavam ali. E para os adolescentes, a gente fez para os adolescentes. Naquele ano, nenhum paciente desse que fazia um grupo tiveram recaída, ficaram muito bem. Tiveram apoio do grupo. Tiveram apoio dos pais, que os pais começaram a compreender o que era a doença, até porque, como é uma doença que tem uma forte predisposição genética, tinha no grupo uma mãe e um pai que tinham um transtorno bipolar. Então, eles explicavam como é que era, o que sentiam, como é que era a doença para os outros pais. E isso fez uma mudança muito grande, né, no entendimento da doença. E a gente fazia também psicoeducação, que é uma forma de terapia bem simples, que podia ser feita, né? Do OBS podia ser feito. Que é juntar, então, pessoas deprimidas e explicar o que é depressão, o que se faz para melhorar, como é que se pode, né, buscar ajuda, exercício físico, amigos, né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode ou seja, psicoeducação é a educação para a saúde mental, exatamente, na verdade, né? Exatamente. E isso poderia ser... Não se faz nada disso. E poderia ser uma sugestão até para as escolas, né? A maioria das escolas tem psicopedagogas, tem psicólogos, muitas vezes, sim, né? Sim. Tem algumas escolas até promovem, né, palestras, mas teria que ser... Escolas, especialmente, teriam que trabalhar intensamente o bullying.
Muito mais do bullying que estão trabalhando, né? Estão sendo não. muito omissos. Eu né? não acho que estão trabalhando. Assim, mas tem que ser sempre, todos os dias, não é? Sim. Porque o que a gente vê, especialmente em adolescentes, a maior causa de depressão é O bullying. Foi desencadeada pelo bullying. Foi desencadeado pelo bullying. Então, a gente vai ter que... Agora tem toda essa legislação recente obrigando as escolas a fazerem algumas coisas sobre isso. Vamos ver se vai funcionar. Como é que vai ser a fiscalização disso, O né? Brasil tem uma característica, né, importante, que as leis são ótimas. Maravilhosa, é verdade. Mas só que não são cumpridas. Exatamente. Temos a Como lei é que tu da fiscaliza inclusão, isso tudo? que não é cumprida como teria que ser. Né? Até está se fazendo toda uma revisão disso, né? Do que é, afinal, inclusão. E também a questão do bullying. O Brasil já tem jurisprudência, já teve alguns casos que foram condenados todos os pais, né, do grupo e a escola. Então, assim, de pagar terapia para a criança que foi vítima, de indenização. Então, está começando a ter... Sim. Quando isso for um número maior de casos, aí eu acho que as escolas vão se mexer. E nós temos um grande problema hoje, né? Que é o desaparecimento do profissional que lida com a criança e o adolescente, que é o pediatra. Exatamente. Ele desapareceu, ele foi retirado de uma maneira sistemática da rede pública, a ponto que não é mais conveniente para ele voltar, porque está totalmente desestruturado, sem plano de cargos e salários, com empresas quarteirizadas que oferecem... umas coisas absurdas, né? E aí depois a gente se espanta quanto as emergências estão superlotadas. E vão continuar superlotadas, né? Enquanto nós não resolvermos esse problema. As emergências Tu não clínicas acha e que... as emergências psiquiátricas, que agora, né, até Porto Alegre quer acabar com elas. Pois é, não, isso é absurdo outra também, né? preocupação muito grande. O que tu encontra hoje nas emergências psiquiátricas? Crianças, adolescentes e dependentes químicos. Meu Deus. Hoje então as crianças vão para onde? Pois até inclusive eu sou adepta que tivesse uma emergência psiquiátrica só para crianças e adolescentes, que eles não ficassem ali expostos a outros adultos, né, sem um controle adequado. Sim, que deu o ECA. Eu acho que o inclusive. ECA deveria ter isso dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, Mas né? tem, o ECA é perfeito, né? Praticamente perfeito. A questão é que não é cumprido. Não é cumprido, né? Tu tem toda a razão, tá? Nada se cumpre. É verdade. E, assim, o acompanhamento pediátrico, tu acha que faria uma diferença nessa criança, porque, né? assim, Percepção disso aí tudo? Especialmente o acompanhamento pediátrico contínuo com o mesmo pediatra. Ou seja, não é levar só quando está com uma febre, né? E também não é, uma vez chega lá, é um profissional, outra vez é outro, que a terceirização está Preconiza acontecendo. isso aí. Preconiza. Então, assim, não tem vínculo com o profissional, não vai Zero falar. de acompanhamento, né? O profissional nem sabe quem é aquela criança, quem é aquele adolescente, o que está acontecendo. O importante, eu acho que é esse acompanhamento ao longo, né, da infância e adolescência pelo mesmo profissional. E isso não teria que ter, não. E o pediatra, ele pode, inclusive, sinalizar coisas na família que não estão indo bem, que pode ser promotoras de doença mental, né? Exatamente. Ele é referência para a família toda, né? Puericultura, né? Uma coisa que não existe mais. Não. Sabe que vários pediatras vão para a medicina de família por causa disso, porque o pediatra, ele se torna um médico de família, né? Então, acho que ele é um reforço importante. Mas vamos falar um pouquinho do tratamento, que o pessoal não sabe, que existe tratamento até de medicação para criança também, não? Existe tratamento vamos falar de depressão primeiro. Depressão, a gente, num primeiro momento, se a depressão não é grave, com risco, o tratamento preconizado é terapia, né? Terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais evidência. Não? Existe no SUS? É fácil de conseguir? Não existe. Pergunta capciosa. Não existe nenhum tipo de terapia no SUS. Não, às vezes, eu ouço até de pacientes, não, ele está fazendo para adultos, né? Criança e adolescente não existe. Eu faço terapia, eu vou uma vez por mês. Não, isso não é terapia, não. Isso é consulta. Então, tem essa questão, não existe. No SUS, apesar de hoje, estava vendo até uma manchete que uma pesquisa mostrou que transtornos mentais é a maior preocupação hoje de saúde da população brasileira, não temos nada no SUS. As filas de espera são imensas para conseguir uma consulta, um psiquiatra, né? Nem todos os lugares têm psiquiatra, nem CAPS, às vezes tem psiquiatra. Então, realmente, assim, não existe a menor possibilidade.
Agora a gente recém saiu do Setembro Amarelo, né? Sim. Toda uma campanha de prevenção, e sempre que diz, procure ajuda. Quando a gente diz procure ajuda, eu fico pensando ao mesmo tempo, meu Deus, aonde, né? Sim, sim. A gente Se ficou não até é hipócrita, né, nesse sentido. Se não é o CVV, não... 188 não existe outro lugar, porque se um adolescente deprimido chegar hoje numa UBS e disser, eu estou deprimido, eu estou pensando em me matar... O que vão fazer, né? Vão chamar os pais, mas aí os pais são piores ainda, eu estou com mais problemas. Vão encaminhar para onde? É verdade. Ou vão lá para a emergência psiquiátrica, que já está superlotada, e acabam que daqui a pouco tem alta, porque não vai ter vaga nunca, e os pais acabam tirando, né? Por isso que o movimento de desmanicomialização, ele é muito bonito no papel, né? Mas no momento em que a gente não tenha, a gente não tem essa rede, a gente não tem, não está conseguindo fazer isso. Como é que eu simplesmente fecho a emergência pediátrica? É que assim, emergência psiquiátrica. Eu já não gosto nem de falar em manicômio, né? Eu acho que essa palavra devia ser abolida, porque assim, não existe há muito mais tempo, manicômio né? no Brasil. Por causa lá de Barbacena, do caso de Barbacena, agora, até hoje estamos pagando a conta. Então, se tem algum hospital, algum lugar que não está tratando bem os seus pacientes, para isso tem o CREMERS. Claro. Denunciar. Claro. Né? Que se resolve. A questão é que, assim, com esse movimento, parece que os transtornos psiquiátricos não são doenças. Não são importantes. Não são importantes. Concordo. Então, assim, ao invés de ter um cuidado especializado, ele vai para um hospital geral. Hoje, a psiquiatria tem já meios para tratar esses pacientes de forma muito eficaz. Claro. Né? Hoje a gente tem, inclusive, medicações eficazes. Né? A maioria o SUS não dá, mas existem. Né? Você entra na justiça, mas existe. Então, tem, mesmo nas terapias, né? Tem muito estudo já, evidências científicas mais que suficientes, mas a psiquiatria ainda sofre muito preconceito. Ainda olham para a psiquiatria, isso eu estou falando do Estado, não? Olham como se a justiça agora, né? Olha para a psiquiatria como se ainda a gente vivesse na Idade Média. Pois é, meu Deus. Então, assim, os pacientes estão completamente desassistidos. Os adolescentes, especialmente, essa geração que é adolescente, hoje adulto, jovem, tem uma prevalência de depressão e ansiedade enorme. E, na verdade, eles estão sendo excluídos, né? Exatamente. No momento que eu não tenho serviço específico... E falam muito de direitos humanos, não a reclamação psiquiátrica, em hospitais psiquiátricos. Se a gente não tivesse São Pedro, o que seria? Meu Deus. E lá tem residência, né? É um hospital que tem todo o acompanhamento necessário e adequado, não? Professores excelentes, psiquiatras excelentes, dentro da psiquiatria da infância e adolescência, mas é visto assim como um manicômio. É que, na verdade, a gente tem que melhorar. Nós estávamos conversando sobre isso. A Melanie Klein é um dos poucos locais para internação, é o único para internação de criança. Tem fora clínicas, os dois leitos. Do Clínicas, é o único que a gente tem do SUS por aqui. Em vez de melhorá-lo, né, a gente não fala sobre isso, a gente tenta fechar. Como assim, se a gente não tem nada no lugar, né? Então, isso é muito importante. E em relação às medicações, como é que elas funcionam? Bom, medicações, assim, em depressões mais graves, né, moderadas a grave, ou que já tem um risco de suicídio ou de morte, né, pensamento de morte, já tem estudos mostrando que a combinação dos tratamentos de terapia cognitivo-comportamental, em princípio, que tem mais evidência, e medicação é o que melhor funciona. Hoje a gente já faz outras recomendações, por exemplo, exercício físico. Que é muito importante para tudo, isso. Né? Os amigos, então, a criança está deprimida, bom, proporcionar que os amigos venham, conversem, brinquem, isso já ajuda bastante. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. E a prevenção da depressão é tirar as crianças e os adolescentes do celular. E para tirar, as famílias vão ter que interagir. Isso eu disse um dia para uma mãe. Ela me disse, Suzana, o que eu faço para tirar ele do celular? E ela estava conversando comigo, o celular, e de vez em quando dava uma olhadinha. Eu disse para ela, sai tu primeiro. Tira as notificações do celular, começa a fazer rede, né? É falar com os pais dos colegas, é convidar para o churrasco. Não, é tudo na rede, né? Inclusive, os grupos de mães, que é um caos, né? Sim.
Então, assim, hoje os pais se metem demais nas situações das crianças, nas brigas com colegas, que as crianças se resolveriam muito rápido. Concordo, sim. Se ninguém se metesse. Né? A gente tem hoje já muita felicidade, eu fiquei muito feliz quando a lei, né, não ter celulares nas escolas foi aprovada. Isso já foi um passo imenso. Né? Até para a autoridade e todo mundo me dizia assim, né? Ai, vai dar uma confusão, eles vão ficar revoltados. Ninguém ficou revoltado. As crianças e adolescentes até gostaram. O que eles me dizem, os pacientes, e mesmo os adolescentes conhecidos, crianças, que agora a gente brinca, agora eu converso com o colega, eles estão gostando disso. Que coisa bacana, tu vê. Claro, provavelmente o coleguinha não dava bola para ele, fica no celular, tu também vai ficar no celular. E aí agora jogam, conversam, voltaram os jogos, né? No recreio. Então, a melhor maneira é a interação da família, é falar com família. Ouvir as crianças, especialmente ouvir os adolescentes. Ter rede de apoio, né? Em relação às medicações ainda, às vezes os pacientes têm dificuldade em entender que uma criança pode ser que precise de remédio, precisa de medicação, e que às vezes demora até acertar a medicação correta. Adolescentes também, Isso eu né? sempre falo, especialmente transtorno bipolar. Teve um estudo 2003, lá na Harvard, que eles fizeram um estudo de quanto tempo levava para conseguir se estabilizar uma criança ou um adolescente com transtorno bipolar. E era 1 ano e 4 meses. E eu repliquei esse estudo no ambulatório, no clínicas. Deu 1 ano e 2 meses. Até a gente ficou muito feliz, ganhamos. Né? Uma bobagem, mas enfim. Sim. Né? Então, se leva esse tempo. Então, Ou seja, acompanhando direitinho, 1 ano e meio aí, pelo menos. Direitinho, porque até acertar, especialmente transtorno bipolar, que nunca é uma medicação só. Né? E cada um responde diferente do outro, Diferente né? da depressão, a base do tratamento de transtorno bipolar é medicação. Né? A terapia vem depois para outras questões, né? Tanto que as terapias que mais têm mostrado evidência são terapias familiares, né? Então, para entender, para ver, saber reconhecer os sintomas, os gatilhos de crise, né? Famílias que as coisas são muito intensas, emoções tudo muito intenso, gritos. Muita cobrança. Isso piora gatilho de crise, não dormir adequadamente. Então, essas coisas. As medicações hoje são bastante seguras. Né? Só que, assim, depressão não é dor de cabeça, não se cura tomando um comprimidinho e está bem. Tem um processo, até fazer efeito, até se acertar a medicação que não cause efeitos colaterais. Transtorno bipolar, até tu acertar a medicação ou as medicações, que normalmente a média, né, seria em torno de 3 medicações, porque a gente não tem tudo numa medicação só. Então, demora. Então, eu sempre digo para os pais, quando eu começo a tratar, eu digo, bom, é um processo. Vocês têm que me dar, pelo menos, quando é transtorno bipolar, eu sempre digo, pelo menos 1 ano. Né? Até acertar a medicação. Pode ser antes. Claro. Mas está começando agora. Eu não vou contar todos os tratamentos que ele já fez. Exatamente. Começando agora, vocês têm que saber que... Né? E mesmo, transtorno bipolar, mesmo bem tratado adequadamente, eventualmente tem crise. Por quê? Porque tem gatilho. Então, adolescência, saem, vão para a festa, bebem, né? Muitas vezes... Ou o namorado termina, ou o namorado termina. Especialmente, o maior gatilho até para suicídio em adolescente é término de relacionamento amoroso. Né? Então, tem essa questão. Então, tem que dar um tempo, é um tratamento longo, né? Então, tem tudo Ou isso. seja, pessoal, temos que levar a sério, né? Muito a gente sério, não pode assim, pensar que é brincadeira, que tá imitando alguma coisa que viu no filme, isso, né? Isso é outra questão que tu fala, é muito importante. Mas eu tenho a liberdade, eu não posso ir ver o celular, eu não posso tirar a liberdade do meu filho. Não, tem que tirar. Deve, né? Ter o papel como mãe ou pai. Até porque até os 18 anos, quem responde tudo são os pais. Né? Até legalmente, Legalmente. Né? Então, assim, tu é responsável. Pode olhar, tem que olhar. Claro, conversa, tem que escutar os adolescentes. Né? Tem um estudo já mais antigo que mostrou assim, que uma refeição juntos, sem celular, claro, na época nem tinha, sem celular, já
promove saúde mental nas crianças e adolescentes e evita dependência química. Ou seja, né, a promoção é com interação na própria família, com os amigos, e aí tentando harmonizar. A criança e adolescente conversa, porque não adianta tu perguntar como é que foi a aula hoje. Eles vão dizer, foi boa. Sim, e acabou a conversa. E acabou a conversa. Então tem que poder se interessar pelas coisas que eles se interessam. Contar coisas do teu dia, né? Exatamente, tipo, cada um né? conta nos dias. Brincar juntos, né? Sim. A conversa foi muito interessante, mas está terminando o nosso tempo. Que rápido. Não disse que voou. Se tu quiseres dar uma palavrinha para a nossa audiência aqui de acalanto sobre isso, né? O que eu digo sempre assim, tem que começar a olhar para as crianças e adolescentes com interesse, né? Sair do celular, não reclamar que eles estão sempre no celular. Se eles estão sempre no celular é porque não tem nada interessante. Claro. Outra coisa para fazer. Com vídeos, né? Para outras coisas. Tem que fazer. Né? Dá trabalho criar filho, né? Dá trabalho. Exatamente. Não existe isso. Sábado né, de tarde, agora, eu joguei pontinho com meus 2 netos, que têm 10 anos, quase a tarde inteira. Eu já estava quase dormindo. Ter avós ajuda muito também, né? Não, sabe que vó protege bastante, né? Apesar de que a gente faz todas as vontades, mas está disposto a brincar. Então, tem que poder... Sim, a mãe e pai tem que sentar no chão. Estar disponível, né? Sentar no chão, brincar. Isso aí, sentar no chão, né? Isso é olhar para a criança no mesmo nível. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado. E muito feliz que tu esteve aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito bom. Pessoal, terminando aqui mais um Pediatrando. Espero que tenham aproveitado muito. Por favor, compartilhem. Programas muito importantes para o universo da criança e do adolescente.